A graça e paz. Tudo bem, gente? Firme com Jesus? Amém? Noite linda. Irmãos, como é bom podermos cultuarmos ao Senhor, não é assim? Como é bom poder ouvir a voz do Senhor, adorar o Senhor. E mais uma vez nós temos essa oportunidade de juntos celebrarmos e cultuarmos ao Senhor. Bem, me sinto honrado em servir os irmãos. Como o pastor Edgar já disse, meu nome é Leandro, sou pastor da Lagoinha no bairro Pedra Azul. Alguém conhece? Bairro Pedra Azul, ao lado do Nacional, bairro Nacional. Alguém? Ninguém? É logo ali, gente. Próximo do CA, tem um irmão. Que bênção. A minha esposa está aqui, pastora Paloma. Temos 2 filhos, Alice, de 7 aninhos, e está chegando Samuel também. Está crescendo a família. Amém, gente? Muito bem. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Tem alguém que estava aqui pela manhã, hoje? Estava pela manhã, isso, eu lembro de você também. Então, porção dobrada, não é assim? Vai receber novamente uma unção e vai continuar crescendo na palavra. Quando você achar, diga amém, diga eu encontrei. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Muito obrigado, minha irmã. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Está escrito assim. Posso ler? Amém? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler de novo? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra aberta. Ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir junto a alma, medula e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor, fala conosco, com temor e tremor e com reverência. Nós queremos e necessitamos ouvir a tua voz. A tua palavra está escrito que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém e glória a Deus. Sabemos que se encontra no Evangelho de João as 7 declarações: eu sou. Amém? Entretanto, hoje nós estaremos estudando a declaração do Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Para que você possa recordar, o Evangelho de João diz no capítulo 6, verso 35, assim: eu sou o pão da vida. É uma das declarações de Jesus. Ele vai dizer também: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E por fim, eu sou a videira verdadeira. Amém, igreja? Para que possamos trazer à nossa memória um texto que já foi lido aqui no decorrer desse estudo. Abra comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Quando você achar, diga amém.
Tem um irmão aí que é rápido. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 13 e 14. Está escrito assim, vou ler, amém, irmãos? Disse a Moisés a Deus. Quem disse a Deus? Moisés. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Somente até aí. Esses dois versículos, eles estão inseridos dentro do contexto de quando Deus se revela a Moisés do meio da sarça ardente. Moisés indaga ao Senhor, Moisés vira para Deus e faz uma pergunta, dizendo: quando eu for aos filhos de Israel lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Irmãos, qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Eu sou o que sou. Essa foi a resposta do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. A expressão eu sou em hebraico está intimamente relacionada ao nome pessoal de Deus. Yahvé, não sei se eu estou pronunciando corretamente, ou Javé, de onde vem o nome o que? Jeová. Ok? Bem, agora nós vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 14, para lermos os versos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14. Iremos ler primeiro de 1 a 3, depois, mais adiante, leremos os versos de 4 a 6. Está escrito assim, João 14, versículo 1 até o 3. Posso ler? Dê um amém, diga um amém aí bem forte. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, depois de anunciar a traição de Judas e a negação de Pedro, ele diz aos seus discípulos para não ficarem perturbados, mas para confiarem nele. Perceba comigo que Jesus sabia da traição de Judas e que Pedro o negaria. No entanto, Jesus, em vez de sofrer com isso, ele conforta os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aqui no verso 1, Jesus conforta o coração dos discípulos, dizendo que da mesma maneira que eles creem em Deus como seu refúgio, deveria crer também em Cristo. Jesus está reafirmando aqui a sua divindade e dizendo: crede em Deus, crede também em mim. E essa declaração, irmãos, ela é
maravilhosa. Confiar em Deus, descansar em Deus, é algo que nós temos o quê? Dificuldades. E confiar em Deus e em seu Filho é descansar nos braços do Pai. Confiar em Deus e em seu Filho é descansar nos seus braços. Precisamos tão somente depositar em Cristo Jesus a nossa confiança. Te pergunto, qual a circunstância tem feito você ficar perturbado? Você tem estado ansioso nesses dias de pandemia? Seu coração está perturbado, talvez porque você está disponível no mercado de trabalho. O seu coração se encontra perturbado porque você precisa tomar uma decisão. Irmãos, sabemos que as circunstâncias, elas cooperam para não colocarmos a nossa confiança em Deus e no seu Filho Jesus. E a fé em Cristo, ela faz com que o nosso coração descanse no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Eu creio que Jesus, por meio desta palavra, hoje, Ele está trazendo alento ao nosso coração e dizendo: não se turbe o vosso coração. Quantos creem que Jesus está falando? Quantos creem que Jesus está trazendo alento, dizendo para mim e para você: não se turbe o vosso coração, creia em mim, deposite a sua confiança em mim. Bendito é o homem que deposita no Senhor a sua confiança. Como se encontra o seu coração? O que tem tirado ou roubado a sua paz? O que tem te perturbado nesses dias tão difíceis e tão delicado? Sabe qual é a maneira de não ficarmos agitados nesses dias? É colocando ou aprendendo a cada dia descansar o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós, talvez ainda esta semana, não ficamos com o coração assim agitado, com o coração talvez tão perturbado, e aqui na terra, de fato, teremos que lidar com tantas dificuldades, com tantos desafios. Aqui teremos que lidar com o luto, aqui teremos que lidar com as provações, com as diversidades, com tantos problemas aqui na terra. Aí vem Jesus hoje, na noite de hoje, dizendo para mim e para você: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Irmão, escute, só que nós, olha o que acontece, a gente ouve a palavra, escuta a palavra, e talvez a semente da palavra não caia em uma terra boa, e não floresce, e não frutifica. Portanto, o que fará toda a diferença hoje, para a semente florescer, multiplicar, ela precisa cair em uma terra boa. Ela não pode cair em um solo rochoso. A semente não pode cair à beira do caminho. A semente não pode cair entre os espinhos. A semente da palavra de Jesus nesta noite, ela precisa cair em um solo fértil. Ela precisa cair em uma terra boa, para que ela possa florescer e multiplicar. Amém? Glória a Jesus. Nos versos 2 e 3, Jesus ele fala de uma promessa. Qual promessa é essa? Em primeiro lugar, ele faz uma afirmação no verso 2, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. O que você pensa quando você lê esse texto? Pastor, não é maravilhoso?
Às vezes a gente lê a Bíblia correndo, sem pensar maduramente, sem meditar, examinar as Escrituras, porque isso aqui é lindo, e a gente já acostumou, já leu tantas vezes, sabemos de cor, está decorado, está na tábua do nosso coração. Mas quando você vai ler pausadamente, você fica assim: meu Deus, que coisa maravilhosa! Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Aí ele termina o 2 dizendo: pois vou preparar-vos um lugar. Nós sabemos que neste mundo nós somos peregrinos, porque o céu é o nosso lar. Posso ouvir um amém? Nós sabemos que nós somos peregrinos neste mundo, porque o céu é o nosso lar. E Jesus estava dizendo para os discípulos que era necessário ele ir via cruz para preparar um lugar para os discípulos. Escute, na nossa caminhada cristã, eu acredito que você já sabe dessa verdade, mas na nossa caminhada cristã, passaremos, pastor, por provações, por tribulações, mas o resultado final é de glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele vai dizer: tenho por mim por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, não se atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso Colossenses vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Como está a sua mentalidade? Você tem renovado a sua mente? A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fica firme que Jesus está cuidando de tudo. Então não desanima não, que tudo está no controle do nosso Jesus. Pois eu vou preparar-vos um lugar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E que lugar é esse? Fica a pergunta: que lugar é esse? Sabemos que é o céu. O céu, preste atenção, é o lugar onde há muitas moradas. No céu há lugar para todos os filhos de Deus. Apocalipse 21:16, a Bíblia diz que a cidade celestial, ela mede 2.200 quilômetros de largura por 2.200 quilômetros de comprimento. É usado aqui uma figura de linguagem para mostrar que há lugar para todos no céu. Entendeu? Alguém entendeu? Amém, irmãos? E vale a pena destacar que essa morada, ela será permanente. Essa morada, ela será eterna, para todo sempre. Eu não sei se você recorda o que diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, está escrito assim: nós, porém,
segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Neste novo céu, nesta nova terra, em Apocalipse capítulo 21, verso 4, a Bíblia diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Leandro, eu não entendi. Lágrimas somente aqui, morte, luto somente aqui, no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça, o lugar que Jesus está preparando. Não, lá como o texto está dizendo, ele lhes enxugará toda lágrima. Isso mexe com você assim, com o seu coração, aquece o seu coração, que isso é muito lindo. Amém, irmãos? O verso 3, leia comigo o verso 3 ainda, de João. Está escrito assim: quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos ler de novo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu pensando aqui sobre esse texto, sobre esse verso 3, claramente, irmãos, no meu ponto de vista aqui, bíblico e teológico, eu acredito que ele está falando da natureza da segunda vinda de Jesus. Porque perceba comigo que o verso diz assim: voltarei e vos recebereis. Aí, para que haja consolo no meu e no seu coração, Atos capítulo 1, verso 11, a palavra diz assim: e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós, que foi assunto ao céu, virá do modo que vistes subir. Por favor, mais uma salva de palmas para Jesus. Ele vai voltar. Maravilhoso isso. Isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como vistes subir. Agora vamos para o verso 4 ao 6, que é onde nós vamos tratar sobre eu sou o caminho. Verso 4 diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse para os discípulos que eles sabem o caminho para onde ele vai. Tomé, ao ouvir isso, imediatamente Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? A resposta de Jesus foi qual, irmãos? A resposta mais linda, a resposta mais maravilhosa, linda, bela, bíblica. A resposta de Jesus foi assim para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Olha, Tomé, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, eu destaco, talvez seja para você muito claro isso, mas pastor, pode até alguns não acreditar, mas para muitas pessoas isso não é claro. O que é que eu estou querendo dizer? Que Jesus, ele é o único caminho. Ainda, irmãos, existem pessoas trilhando outros caminhos, pensando ser o caminho de Jesus.
Jesus, ele não é meramente um dos caminhos. Jesus, ele é o único caminho. Diga assim, Jesus não é meramente um dos caminhos. Jesus é, diga bem forte, Jesus é o único caminho. Aplauda esse Rei da Glória. Ele é o único caminho. Então, essa conversa antibíblica, sem um conhecimento bíblico, teológico, dizendo que qualquer religião leva o homem a Deus, irmãos, isso não é o que a Bíblia ensina, não é o que está nas Escrituras. Ela não ensina que existe alguns caminhos. A Bíblia ensina que existe apenas um caminho, e este caminho se chama Jesus. Por isso a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: porquanto eu amo esse verso, há um só Deus. Irmãos, grave esse verso, 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pronto, há um só Deus, há um só mediador, existe só um caminho, só um mediador, não tem outros meios, não existe outros, é o caminho, é o único mediador, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que coisa maravilhosa, o único Salvador, o único caminho, e nós precisamos externar a Deus a nossa gratidão, por termos esse conhecimento. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que os teus olhos foram abertos. Os teus olhos foram abertos. Antes você conhecia Jesus só de ouvir falar. Hoje os teus olhos o veem. Bom, Atos 4,12 também. Se você acompanhe comigo esse verso, Atos 4,12, vai ser bom. Até aqui está dando para entender, irmãos? Amém. Glória a Jesus por isso. Atos 4,12. Está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Está falando de quem aqui, irmãos? Quem é o Salvador? O nosso Jesus, aquele que a Bíblia diz que nele temos a redenção e remissão dos nossos pecados, aquele que a Bíblia diz: justificados gratuitamente por sua graça, seremos salvos da sua ira. É tudo, eu disse de manhã e repito, é tudo sobre Jesus, é sobre o que ele fez, é sobre o nosso Rei. Por isso a Bíblia diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o teu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele, para que ele venha ser restituído? E a Bíblia vai dizer no verso 36: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória, pois eternamente. Amém. A razão de estarmos aqui é por causa de Jesus. Ele é o caminho, por isso estamos aqui. A razão de estarmos aqui é por causa de Jesus. Ele é a vida. A razão de estarmos aqui é por causa do nosso Jesus Cristo. Irmãos, se o nosso culto, ou melhor, se as nossas reuniões, elas não forem um culto centrado na palavra e na pessoa de Jesus,
Não faz sentido. Você saiu de casa para ouvir a palavra. Você saiu de casa por causa de Jesus. Você abriu mão, o fato de você ter aberto mão da sua casa, do conforto, de estar na casa da sogra, do sogro, da vovó, de qualquer, sei lá, outro lugar, foi porque você reconhece que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Aleluia. Jesus é o caminho. E esse caminho, preste atenção nisso aqui, para eu andar nele, eu preciso ter uma vida de santidade. Também não é de qualquer maneira, também não é do jeito que eu penso, que eu acho, não. A Bíblia diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Salmo 77, verso 13, a Bíblia diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Então, para eu caminhar com Jesus, eu preciso dia a dia me humilhar, me render, me prostrar, se arrepender, para que eu tenha comunhão com Deus. Foi ministrado muito isso aqui no louvor, sobre arrependimento, sobre intimidade com Jesus. Então eu gostaria de destacar que para continuarmos firmes neste caminho com Jesus, é necessário que tenhamos essa compreensão, que o caminho de Deus, o caminho do Senhor, é um caminho de santidade. Jesus também, Ele é o que, irmãos? A verdade. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A Bíblia também diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sério mesmo, eu creio que você tem um vasto conhecimento bíblico e teológico. Talvez você tenha uma graduação, é formado, mas irmãos, quando a Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade aqui? Em uma só voz. Amém, é Jesus. E se você conheceu Ele, você foi liberto já. A Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenança contra nós, tendo encravado na cruz. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas o que aconteceu? Nós recebemos o que? A vida de Deus, a zoe de Deus. A Bíblia também, ela destaca dizendo claramente que se nós conhecemos essa verdade, nós fomos o que? Libertos. A Bíblia diz em Colossenses 1 que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, se você já conhece essa verdade, já conheceu Jesus, você foi liberto, você foi transformado. O que você precisa agora, dia a dia, é ter uma vida de entrega, é dia a dia buscar tão somente a doce presença de Jesus. Jesus também, Ele é a vida. Lembra que nós lemos, a Bíblia vai dizer em João 1,4, a vida, Evangelho de João capítulo 1 verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então perceba, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aí quando você olha aqui em João 1,4, a Bíblia está dizendo, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. João capítulo 11, verso 25, a Bíblia diz assim, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E lhes disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, em Jesus,
ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Aleluia. Amém. Maravilhoso isso. Glória a Jesus. E o verso 4, então, do Evangelho de João, capítulo 14. Vamos recapitular. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele termina dizendo assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum homem pode alcançar o Pai a não ser que compreenda a verdade e participe da vida que foi revelada aos homens por seu Filho. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65, eu li de manhã. A Bíblia vai dizer assim: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Agora é lindo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, às vezes eu disse de manhã também: não, eu escolhi Jesus. Um dia eu levantei as minhas mãos, eu fui para Jesus, entreguei minha vida para Ele, eu escolhi. Tudo isso é verdade, é verdade. Só que não seria possível você ser um cristão hoje, ter se convertido, se o Espírito Santo não tivesse te convencido do pecado, da justiça e do juízo. Isso não seria possível se Jesus não tivesse te escolhido. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai claramente nos dizer que o Senhor nos escolheu. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e designei para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto, o que? Permaneça. Maravilhoso isso. Então assim, eu preciso te dizer que você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você quer ver algo? Olha aqui para você ver. Que lindo. Abra em Efésios, bem rapidinho. Efésios capítulo 1, verso 4. Já estou quase concluindo, tá bom? Espero que o pastor me convide um dia de novo, porque Efésios 1, verso 4. Vamos ler o 3 e o 4. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estou lendo, tudo bem? Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e hoje você reconhece que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E eu concluo esse sermão com a frase do Hernandes Dias Lopes, que diz assim: Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma, e o único caminho seguro para Deus. E eu vou ler um texto ainda, um verso que eu lembrei desse verso agora, concluindo essa frase do Hernandes Dias Lopes. Deixa eu ver aqui, Evangelho de João, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Então vamos lá, a frase do Hernandes Dias Lopes,
É assim: Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma e o único caminho seguro para Deus. E é tão seguro, você está tão seguro em Deus, que eu vou ler um verso aqui para você que diz assim, Evangelho de João 10, 28: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é maravilhoso. Aí eu até tentei cantar a canção, não consegui, né? Seguro estou nos braços daquele que não tem uma canção assim, deixou. Eu lhes dou a vida eterna. Quem nos dá a vida eterna, irmãos? Jesus. Jamais perecerão. E se Jesus disse que ninguém te arrebatará das mãos dele, irmãos, simplesmente é ninguém. Simplesmente é ninguém. Portanto, você vai permanecer firme até a segunda vinda de Jesus neste caminho, no caminho. Eu concluo aqui então este sermão. Eu vou orar e já passo para o pastor Edgar. Se coloque de pé no seu lugar. Espero que você tenha sido consolado, edificado, confrontado com a palavra de Deus. Levante as suas mãos, você que pode. Feche os teus olhos.